Saudações, companheiros! Tudo bem com você? Meu nome é Walton Lauar e hoje estaremos falando sobre adubação de milho para altos rendimentos. O milho é uma planta bastante exigente em nutrientes para que sejam alcançados altas produtividades. A recomendação de adubação para essa cultura deve levar em consideração os teores disponíveis no solo e extraídos pela planta. Dessa forma, a exigência nutricional varia conforme a finalidade da produção, sejam para grãos ou para silagem. Mostraremos a você como calcular a adubação de milho para a produção de grãos e silagem. Para auxiliar, montei uma planilha para cálculo de adubação de milho, com base na extração de nutrientes e produtividade. Como calcular? Basta entrar com os dados da análise de solo para fósforo e para potássio e produtividade da cultura esperada. Pronto, a planilha faz o restante, tanto para a produção de grãos como para silagem. Caso você queira a planilha, é só deixar nos comentários o seu e-mail. Beleza, pessoal? Juntamente com a soja, a produção de milho representa cerca de 80% da produção de grãos no Brasil. Na safra de 2018 e 2019, a área plantada de milho safrinha cresceu bastante, principalmente no Cerrado brasileiro. Isso fez com que a produção de milho na safrinha se tornasse a maior do que a safra da safra verão. A tomada de decisão na adubação de milho deve ser feita levando em considerações seguintes critérios: análise de solo, produtividade esperada da extração e da exportação de nutrientes, fenologia da cultura, histórico da cultura e os aspectos econômicos. Esse é bastante importante. A análise de solo nos mostra a disponibilidade de nutrientes no solo e a necessidade da correção da acidez e elevação da saturação por bases no solo. Já o manejo da adubação de correção é feita para elevar a disponibilidade de outros nutrientes no solo. Agora, a adubação de manutenção pode ser feita através da reposição de nutrientes exportados pela cultura do milho. Ela será foco deste episódio. A exportação de nutrientes não é uniforme durante todas as fases do desenvolvimento da cultura do milho. Por isso, é importante entender sobre o ciclo de desenvolvimento do milho antes de começar a recomendar a adubação. O ciclo do milho é dividido em estágios fenológicos, vegetativos e reprodutivos. Entre o V6 e o V10, o potencial numérico de fileiras para a espiga é determinado. Também é a fase de alta demanda de absorção de nutrientes. No estágio V12, a disponibilidade de nutrientes é decisiva para a confirmação da produção e do rendimento da cultura, pois aqui se define o tamanho do estágio e o número de grãos por fileira. O aparecimento do pendão ocorre no estágio VT, que marca a transição para o estágio reprodutivo do milho. Cerca de 63% do nitrogênio e 80% do potássio são absorvidos até o estágio VT. Assim, fica claro que deve haver nutrientes disponíveis durante o período vegetativo da cultura do milho, principalmente o nitrogênio e o potássio. O percentual de nitrogênio absorvido pela planta antes e após florescimento é percentual ao nitrogênio presente no grão no período de absorção no pós-florescimento, o VT e o R1. No caso do milho, a quantidade de nutrientes extraídos varia conforme a finalidade da produção, sendo para grãos ou para silagem. Quando o milho é colhido para silagem, a parte vegetativa também é removida, aumentando a quantidade de nutrientes exportados. Por isso, a adubação deve ser ajustada de acordo com a finalidade da produção. O milho é uma cultura bastante exigente em nitrogênio. São necessários em torno de
15 quilos por tonelada de grãos produzidos e aproximadamente 23 quilos quando se produz silagem. Para calcular a quantidade de nitrogênio a ser aplicada, é necessário ter uma ideia de produtividade esperada e a finalidade da produção, seja grãos ou silagem. Assim, multiplica-se os valores de produtividade esperada pela extração de nitrogênio e se tem a demanda desse nutriente para a cultura. A cultura anterior também pode influenciar na adubação do milho. Os restos culturais da soja são capazes de fornecer 15 kg de nitrogênio por tonelada de grãos produzidos. Também se deve considerar a eficiência dos fertilizantes nitrogenados, que é em torno de 60%. Assim, se for produzidos 10 toneladas de grãos, a extração é de cerca de 144 kg de nitrogênio. Considerando uma eficiência de 60%, teríamos que aplicar 240 kg por hectare. Essa ureia possui 45 de nitrogênio, serão necessários 400 kg desse adubo. A recomendação atual é de que seja aplicado em torno de 50 kg por hectare de nitrogênio na semeadura. O restante deve ser aplicado em cobertura. Essa adubação de cobertura é iniciada quando a planta está com 3 a 4 folhas formadas. Dessa maneira, o nitrogênio estará disponível na fase V6 a V10, em que é mais exigido, como vimos anteriormente. Apesar da planta de milho exigir menos fósforo em comparação com nitrogênio e potássio, a adubação fosfatada é muito importante para garantir altos rendimentos, altas produtividades. A recomendação de fósforo é feita conforme seu teor no solo e a extração da planta. Se a disponibilidade de fósforo estiver abaixo do adequado, deve fazer a adubação de correção. Do contrário, procedemos apenas com a manutenção baseada na extração. Essa dose deve ser aplicada no suco de plantio. O potássio é o segundo nutriente mais exigido pela cultura do milho. A resposta à aplicação de potássio tem sido maiores com a intensificação do cultivo e com a rotação da soja, com o milho, né? Uma vez que essa leguminosa exige altos teores de potássio. A recomendação de adubação potássica para milho de grão ou silagem pode ser feita com base na disponibilidade de potássio no solo e a expectativa de produtividade. Por exemplo, com os teores adequados de potássio no solo, a extração para 10 toneladas por hectare de grãos seria 43 kg. No caso da silagem, esse valor seria de 200 kg. Por isso, ajustar a adubação conforme a finalidade da produção é muito importante. Do contrário, a fertilidade do solo seria delimitada com pouco tempo. Com doses maiores que 50 kg por hectare na semeadura, pode prejudicar a germinação da semente. É aconselhado que o restante seja parcelado na adubação de cobertura. Grande parte do potássio é requerido no começo do ciclo da cultura. Até o estágio VT, a planta acumula cerca de 50% da matéria seca e absorve mais de 80% de sua necessidade total de potássio. Assim, a aplicação restante da dose de potássio deve ser feita em pré-semeadura ou em cobertura, antes de chegar no estágio reprodutivo.